Olá pessoal, aqui é a Tia G do canal Receita da Tia G Geralda. Hoje não vou trazer um vídeo ensinando a fazer uma receita, mas sim contando um pouco da minha história, de quando eu menina e como que eu aprendi a ler e a minha trajetória. Eu não ia contar essa história, mas conversando com o meu cardiologista, e ele perguntou se eu sabia ler, e eu falei para ele que sim. Aí que eu quase que eu não aprendia, mas contei um pequeno pedaço e ele interessou e pediu para mim contar mais um pouco. Aí ele ficou tão interessado que ele falou assim: a senhora já contou essa história no canal da senhora? Eu falei: ainda não. Então conta ela no canal da senhora para as pessoas saberem como é difícil, como era difícil naquela época para a pessoa aprender a ler. E hoje está tudo fácil, ninguém não se interessa quase. Aí eu criei coragem e estou contando a minha história. Porque quando eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos, a minha mãe, ela trabalhava na roça. Nós tinha roça. Mas quando o serviço da roça acabava, ela pegava a roupa dos outros para passar, roupa para lavar, casa para dar faxina. E eu sempre sendo a mais velha, de 4 irmãs, minha mãe teve 5, mas um faleceu. E esse tempo também o neném não tinha nascido ainda. E eu, sendo a mais velha, onde ela ia me levava, porque a minha bisavó tomava conta dos mais pequenos. E a minha mãe sempre me carregava. E eu ia ali naquela casa com ela passar roupa. Era uma mulher bem adiantada para a época dela, bem de vida. E a escola era do lado, a escola que era pública. Eu tinha muita vontade de estudar ali, mas eu era pequena, não pegava menino pequeno naquela época, de 7 anos para cima. E aí eu vim um dia ficar espiando na janela, porque eu achava lindo demais aquela sala de aula, todo mundo falando letra e falando coisa, era séries tudo misturado. Do pré até o que tinha o 4º ano, 5º, por aí. E ali eu ficava encantada com aquilo e vinha para a janela ver. Aí juntava professor e aluno e me expulsava dali. E eu saí dali muito chorando, muito triste. E essa patroa da minha mãe falou assim: no dia certo que a aula, quando você puder ir, você vai ir, eu vou te dar uns caderninhos e uns lápis. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar. E só que quando o dia certo chegou, não tinha mais aula. A aula tinha acabado. Não sei porquê, não sei porquê não. E tinha acabado. Aí abriu uma aula lá, mas era particular. Aí minha mãe conseguiu um dinheirinho, que era muito fraca de situação, e pagou uns meses para mim e para minha irmã. E a gente ia para aquela escola da maior da alegria, mas não tinha roupa, não tinha calçado. E não tinha porque minha mãe não tinha condição de comprar. O meu pai era muito bem de vida, mas nunca morou com a minha mãe. Tinha 2 filhas com ela e nunca morou com ela e nunca deu nada, nem o que comer, e nem o que calçar, nem o que vestir. E mesmo assim eu tinha vontade de ver ele. E aí eu aproveitava, quando ia para a escola, fugia e ficava olhando lá para a fazenda do meu avô, que era a coisa mais linda. Hoje talvez não era assim, mas menino via assim. De cá a gente via aquele pátio mais lindo, um jardim com flores e uma grama verde. E lá tinha uma catatuba do coronel, que era dono da antiga fazenda do coronel, que era a atual fazenda do meu avô. E ali a gente ficava olhando, desejando ir lá. Mas tinha medo, porque meu pai não gostava de mim. E eu tinha medo de chegar lá e ele tá lá. Aí eu ia, quando o gado descia, eu ia o gado no corredor e eu por dentro do pasto, ficava bem perto, ali bem perto da fazenda, bem perto do pátio da casa grande. Se eu visse meu pai, eu voltava para trás. Aí se eu visse o movimento dele por ali, eu voltava para trás. Se não visse, eu acabava de chegar lá na casa do meu avô, mas da minha avó. Ali a gente ficava por ali, com aquela vontade que desse uma coisa boa pra gente, mas ninguém dava, a gente voltava e ia embora. E
E quando a gente vinha para a escola, não tinha calçado. Aí pegava umas folhas e amarrava nos pés com as imbiras, amarrava para não queimar o pé naquela terra quente. Aí a gente passava numa currutela de frente à loja do meu avô. E aquela loja era cheia de tudo, de tecido, tinha de tudo lá. E tinha muitos tamancos coloridos, coisa mais linda. E o menino ficava todo querendo um calçado daquele. Aí ficava eu e minha irmã na porta da loja para ver se o meu avô via nós. E ele sentado numa rede, ele via, mas fazia pouco caos, não gostava da gente. E para ver se ele dava um calçado, se ele sensibilizava, porque nós estávamos descalços na areia quente, com um sapato de folha. Ele nunca viu e nunca deu. Para ele nunca nem sabia se nós... Sabia que nós éramos netos, mas nunca ligou com nós. Não tinha amor em nós, não tinha afeição. Não é igual hoje que o povo tem um coração mais voltado para ajudar. E ali nós chegava perto da escola, tirava aquelas folhas do pé e entrava para a escola para aprender aquele pouquinho. Na hora do recreio, ficava eu e a minha irmã. E as outras crianças riam de nós, porque nós era negro e não tinha roupa e nem calçado botar no pé. Mas também tinha um menino albino. E os pais dele muito bem de vida, mas eles também faziam bullying, que na época a gente não sabia que era bullying. Com ele, porque nós negro e ele branco. Então, nem ele tinha com quem ele ficar e nem nós. Então, nós juntávamos nós três na hora do recreio e ficava debaixo de uma árvore que chama pé de juá. Quem é do Nordeste conhece. De juá, juazeiro, que é bem sombroso. E nós ficava ali e compartilhava alguma coisinha que nós levava. E aí ele falava para a mãe dele: mãe, me dá tal coisa que eu vou levar para minhas amiguinhas. Aí a mãe dele mandava requeijão, mandava queijo, banana, até que lá em casa tinha banana, mas não tinha requeijão e nem queijo. E ali a mãe dele mandava e ele compartilhava com nós, e nós éramos os melhores amigos. Nós éramos os melhores amigos. E ali a gente ia embora e passava de frente à loja do mesmo jeito, e assim foi dias. A escola acabou. Acabou porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar mais. Aí nós saímos da escola. Aí eu ainda tinha aquele restinho de caderno velho, ficava indo para casa de uma pessoa, indo para casa da outra, pedindo para que me ensinasse. Aí as pessoas, era pouca gente que sabia ler na época. E eu ia para casa de uma mulher que é cunhada da minha madrasta. Falava para ela: Marinha, me ensina a ler. Não, eu não posso te ensinar, que eu tenho que levar comida na roça. Eu tenho que ir buscar água para banhar menino, para lavar a casa, para lavar vasilha. Não, e se eu fazer isso tudo para você e varrer quintal? Não, se você fazer, eu te ensino. E assim eu fui. Um dia eu estava num canto, outro dia no outro, trocando, trabalhando para a pessoa me ensinar a ler. E assim eu fui conhecendo um pouco das letras. Mas aí eu vi uma possibilidade de aprender, porque não tinha caderno, nem dinheiro para comprar caderno, nem lápis. Então lá no fundo da nossa casa de pau a pique, tinha um córrego. Então o córrego era assim, só tinha água nas águas, mas lá tinha aquele areião. E tinha uns poção de pedra, então aquela água ficava ali empoçada, água branquinha. A gente pegava água para dar para os porcos, para galinha, para lavar vasilha. Só não prestava para cozinhar e para beber. Mas para labutar, servia. Aí a gente ia para lá. A gente vinha da roça, aí vinha mais cedo da roça para ir para o córrego estudar. Aí pegava uma casca de pau, lisava ali tudinho, e ali eu pegava um gravetinho e começava a fazer as letras que eu aprendia, que alguém me ensinou. E ali eu e minhas irmãs ali aprendendo. E minha mãe tinha muita vontade de aprender a ler, porque ela tinha vontade de tirar o título para votar, porque ela era uma pessoa muito simples. Não, foi um dia só para a escola e o tio dela não deixou ela ir mais. Era para trabalhar na roça. E ela tinha sentimento disso. Aí eu falei para ela: se eu aprender, a senhora também vai aprender.
Aí e ela ia lá aprendendo as letras, conhecer as letras. Eu fazia aquelas letras na areia, com gravetinho, e falava, ia lendo. Eu estava aprendendo e ensinando. E a minha irmã mais velha aprendeu, conheceu as letras, minha mãe também, mas a mais pequena, que chama Gorete, não aprendeu e nem lembra. A gente conversa, ela não lembra, é a mais pequena, e a outra minha irmã, que mora em Brasília, que é Maria Milza, não lembra, que era bem neném. E, e ali eu fui aprendendo um pouco. Mas um dia, a gente tinha uma rocinha de arroz, bem pequena, porque lá a terra não é muita coisa boa para arroz, é boa para feijão. Então, fome a gente não passava não, a gente não tinha dinheiro para comprar lápis, caderno, a gente não passava fome. Passava aperto, mas tinha feijão, farinha e carne de porco e galinha. E ovo, lá em casa tinha, graças a Deus. E que minha mãe plantava roça e trabalhava também para fora, para acabar de completar e o que faltava. E ali eu fui olhar essa roça de arroz que o passarinho estava comendo. Eu e a minha irmã, mas como eu estava esperando a minha irmã, que ficou para trás, fui saindo, indo para a estrada fora. Nessa estrada vinha o meu pai montado numa mula. Um chique só, muito chique. A traia dele era de prata. Montado numa mula que a traia era de prata. A traia do arreio, dos freios, era quem conhece uma montaria de cavalo, era de prata. E eu encantada com aquelas argolas brilhando, encantada, e ele conversando comigo. Milagre que ele foi conversar comigo, que ele não gostava de mim. Mas eu sabia que na casa dele tinha mandado os empregados embora. Aí foi me chamar para ir morar na casa dele. Eu tinha 11 anos. 11 anos de idade. E aí foi me chamar para ir morar na casa dele. E que chegasse lá, eu ia aprender a ler, eu ia para a escola, e não sei o quê, eu ia ganhar roupa, calçado. E eu descalço, toda alegre, porque pensei que tudo isso eu ia ganhar. E falei com a minha mãe, que ele nem conversou com a minha mãe. Pelejei uns 2, 3 dias tentando convencer minha mãe deixou. E eu fui para lá. Do primeiro dia, eu já tive que trabalhar e assim foi. Com 11 anos, fazendo comida, olhando 3 crianças, fazendo comida para esse povo, carregando água na cabeça do rio, que não era perto, para beber, para eles banhar, para banhar a criança e molhar pé de laranja. E que meu cabelo assim caiu tudo de tanto carregar lata d'água na cabeça. E ali, se fosse só isso, trabalho ainda estava bom. Lavar vasilha no rio, mas o meu pai disse que ia me ensinar e eu ficava nervosa com a presença dele, que era muito bruto. E eu ficava nervosa, tudo que eu sabia, eu esquecia. E ele me batia de ripa. No que ele me batia de ripa ali, saía sangue do meu nariz que espumava. Às vezes a mulher dele entrava no meio e ele empurrava ela e me batia mesmo assim. E eu fui ficando tão depressiva, tão triste e trabalhando, que eu não dava conta nem de comer direito e com vontade de ir embora para casa da minha mãe, mas não tinha coragem de contar para ela, porque ele era delegado, ele atendia como delegado e muito ruim de natureza, ele tinha outros empregos e ali, quando ele viajava, eu dava graças a Deus. Quando ele vinha, chega meu coração disparava, era uma depressão tão grande, uma pressão psicológica tão grande, que eu dava dor de barriga e começava a caminhar para o banheiro naquela época. Chegou um dia, deu com 11 anos, eu falava assim, meu Deus, podia ajudar que meu pai morresse. E podia ajudar que ele morresse, que assim ele não me batia mais. E graças a Deus que isso passou. Mas o que um adulto faz com uma criança? Dele desejar a morte de uma pessoa. E ele não é que ele me amolestou, ele me judiou, me espancava. E por isso eu fiquei com esse trauma. E assim foi. Aconteceu do meu jeito, trabalhando, quando eu ia para a escola não deixava eu entrar mais porque já chegava atrasado e não aprendi nada lá.
Com 1 ano que eu fiquei lá, e a minha mãe morava longe, a minha mãe não sabia disso, era uns 10 quilômetros. E quando ela ia por lá, eles não deixavam eu quase conversar com ela. Eu fiquei tipo um cativeiro. Tipo não, era um cativeiro. E ali eu fazia mamadeira para menina, eu dava banho de menina, eu lavava roupa, era tudo, eu virei a doméstica. Chegou um dia que eu fui acender um fogo, o fogo veio na minha cara, me queimou toda. Deu o que fazer para mim ficar boa dessa queimadura. Ninguém me deu nem uma pomada para passar. E assim eu sarei, Deus abençoou que eu sarei. E aquilo eu fui juntando tudo. E minha madrasta estava numa cidade tratando que estava doente. Quando ela chegou, a irmã dela foi contar tanta coisa que eu fiz que eu não tinha feito. E que tinha quebrado prato, um prato naquela época, um prato de uma louça bem feia, sem qualidade. Era um povo muito, muito morto de fome, vamos supor assim, ridículo, de comida e de vasilha e sei lá, que eu nem sei como é o nome que dá para isso. E ali ela falou que eu quebrei os pratos da mãe dela e ela não me xingou não, a minha madrasta não me xingou. Mas a irmã dela falou muito desaforo para mim. A irmã dela, ela não me xingou não. E eu fiquei magoada com aquilo, 4 horas, e eu não dormi. Falei, não vou dormir, meu Deus, não deixa eu dormir. Deus já cuidava de mim, eu não sabia. Deus já estava na minha vida e eu não sabia. Ali 4 horas da madrugada, eu não deitei, ficava para lá, para cá no meu quarto, abria a janela do meu quarto, que era de madeira, e até hoje ainda é, lá a casa grande. E saí para fora com umas trouxinhas, aí botei as trouxinhas uma em cima da outra na cabeça, e fui embora para casa da minha mãe, sendo 10 quilômetros. Eu fui de a pé ali, num caminho tão longe, no escuro tão grande. E encontrei com 3 homens. E eles falaram, menina, por onde você vai uma hora dessa? E eu já tinha... Aí eu já tinha 12 anos. Já tinha 1 ano que eu estava lá, eu fui com 11. Eu, com medo dos homens ir lá contar para eles, eu peguei e falei, vou levar roupa para passar. Porque tinha uma passadeira, mas não tinha que fazer mais nada a não ser a passadeira. E ali eu fui, saí daqueles homens dando graças a Deus, fui correndo. E cheguei lá na minha mãe, o sol estava apontando. E gritando de longe, nesse córrego. Eu cheguei na beira desse córrego, quando eu estudava antes. E já gritando a minha mãe, gritando minha bisavó e minhas irmãs. E ele estava levantando, se assustou demais, que durante esse ano eu não fui nem um dia na casa deles. E eles não sabiam o que se passava comigo, porque eu não contava. Que eu tinha medo de fazer coisa ruim com a minha família. E ali eu cheguei da maior alegria, a minha mãe me recebeu, a minha bisavó, minhas irmãs, com a maior da alegria. E eu contei tudo para minha mãe, onde é que eu estou? Eu falei, ele está viajando. Aí ela falou, minha mãe era uma mulher muito assim, de gente muito, muito valente, não casou, tinha esses filhos sozinha trabalhando, não casou para ninguém judiar dos filhos dela. E ela não sabia dessa judiação que meu pai tinha judiado de mim. E ali ela muito alegre falou, nunca mais eu deixo você ir para casa de ninguém. Só sai dessa casa minha aqui para estudar. Quando eu tiver, se Deus me der uma graça de pagar uma escola para vocês, ou então quando casar. E ela queria ir brigar com meu pai, mas a minha bisavó, e nós convenceu ela a não ir. E ali ficamos. Ali eu voltei para a minha escolinha da areia e acabei de aprender a ler e escrever corretamente, mas as minhas irmãs, e a minha mãe tirou o título. E votou. Porque ela dizia que quem votasse, ela viu falando no rádio, ela era muito simples, ajudava a mudar o rumo desse país. Nós estávamos numa época de ditadura. Era uma época muito difícil. A gente não sabia muito, mas aqui acolá a gente escutava. E ali a minha mãe não deixou mais a gente sair dali.
A gente não saiu mais para casa de ninguém. E nós foi trabalhar na roça, foi trabalhar fazendo rapadura, açúcar, que falava açúcar de forma, fazer cachaça para os outros, mas nós juntos, trabalhando junto. E até chegou o dia do meu casamento. E de outra vez eu conto outras histórias, meu pessoal, porque eu estou muito emocionada. Quando eu falo dessas coisas, eu me emociono. E vocês vão me desculpando até a próxima, se Deus quiser e Ele assim permitir.